Olá, estamos aqui para mais uma live da série Quintas da Liderança e hoje o tema é Papo Reto sobre Liderança, é uma continuação da live da quinta passada. Na outra semana a gente falou bastante sobre quais são os mitos que se conectam com a liderança, como reconhecer uma liderança ruim, quais os impactos negativos de uma liderança ruim. E hoje nós vamos falar sobre o que fazer para fortalecer as suas competências de liderança. Então, hoje a gente vai ver que tem luz no fim do túnel, tem esperança, mas você, se quer fortalecer as suas competências de liderança, você precisa botar energia nisso, né? Boa tarde, o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai fazer, na verdade, um menu degustação do curso online Liderança 4.0. Eu chamei de menu degustação porque quando você vai ao restaurante e pede um menu degustação, a gente pede um pouco de tudo, né, do cardápio. Então hoje a gente vai fazer o menu degustação do curso Liderança 4.0, que é um curso que está aberto para vendas agora em novembro. E a gente vai passar por todas as trilhas desse curso nessa live de hoje. Lógico, vai ser um pouquinho de cada, né? Não dá para aprofundar. É bem na hora do almoço, exatamente. Por falar em menu degustação, né? Deu até fome agora. Então é isso, gostei da piadinha, viu, Diego? A gente vai ver as 12 trilhas, né? Os 12 temas que estão presentes no curso online Liderança 4.0 e a gente vai discutir um pouquinho de cada um desses temas. Essas trilhas, elas não existem à toa, são trilhas para o aperfeiçoamento de competências importantes para o sucesso na gestão de pessoas, né? Na liderança, essa liderança que é responsável por gestão de pessoas. Então, o primeiro tema que a gente vai conversar aqui na live de hoje é autodesempenho. Não dá para a gente falar de liderança de sucesso se a gente não considerar que esse líder ele precisa ter alto desempenho, porque se ele não tiver alto desempenho, ele não está tendo uma liderança de sucesso. E se ele não consegue também elevar o desempenho da equipe, será que ele é um líder de sucesso? Para mim, o líder de sucesso, ele tem condição de ter uma equipe de alto desempenho. Ele é uma pessoa, ela, né? Ele ou ela é uma pessoa, esse líder é uma pessoa de alto desempenho e ao mesmo tempo tem condição de ter uma equipe de alto desempenho. Então, alto desempenho é um fator chave na liderança de êxito, né? E aí tem uma confusão, né? Quando a gente fala de alto desempenho, muita gente confunde esforço com entrega. O que tem a ver com alto desempenho? Muito esforço ou muita entrega? Se alguém que está assistindo a live quiser aí opinar, fica à vontade. Já vou dizer. Esforço não tem a ver com alto desempenho. Às vezes a gente tem pessoas na nossa equipe que se esforçam bastante. Elas trabalham muito. Elas trabalham até mais do que as horas esperadas, mas elas entregam pouco. E o que conta no final do dia para as organizações é o quanto você é capaz de entregar. Então, já fica aqui a dica, né? Alto desempenho tem a ver com capacidade alta de entrega.
de realização dos objetivos que são estabelecidos, de entrega de resultados, tá? E como obter esse alto desempenho? Tem 3 palavras fundamentais quando a gente pensa em alto desempenho. Primeiro é foco. Uma pessoa que não tem foco dificilmente vai ter alto desempenho. É uma pessoa que pulveriza a sua energia, né? Quando a gente não tem foco, a gente tem vários objetivos e aí a gente se dispersa. E tem muita gente que estabelece um objetivo, depois, não era bem isso, troca, né? E vai trocando. Fábio, o que importa é o desempenho, é o quanto que a pessoa entrega, é disso que você tá falando, né, no comentário. Então, pra gente ter alto desempenho, a gente precisa desse foco. Se a gente se dispersa, se a gente coloca energia em várias coisas ao mesmo tempo, é difícil a gente ter aí um resultado relevante. Nós somos limitados, né? Limitados em tempo, de energia. Então, foco é fundamental. E tem pesquisas que mostram que para a gente ter sucesso nas coisas que a gente faz, foco é o fator crítico, tá? Já dizia Daniel Goleman no livro dele, Foco, inclusive. Bom, proatividade é a segunda palavra mágica de alto desempenho, né? Se uma pessoa é proativa, ela está buscando soluções. Ela se depara com um desafio, com um problema na vida dela e ela vai lá e quer superar. Ela vai buscar ativamente formas de superar aquele desafio, de solucionar aquele problema. É diferente de uma pessoa que é passiva. Então, ser proativo também te aproxima mais do alto desempenho. Você tem mais chances do que uma pessoa que se sente vítima da situação, impotente, e fica presa àquela zona, né, de preocupação. Quando você tem uma pessoa proativa, ela vê que tem zonas de preocupação, mas ela tá lá voltada para aquilo que ela pode fazer diferente. Como é que ela vai resolver o problema? O que ela pode fazer com aquele problema, né? Ela tá operando com foco no círculo de influência, naquilo que ela pode fazer diante daquele problema e não naquilo que ela não consegue fazer, né? Então, tem essa diferença, né, de olhar. Aqui é uma questão de mindset também, né, de mentalidade. O quanto que você fica muito envolvido com o círculo de influência ou de preocupação, né? E o círculo de influência é essa área que você consegue fazer alguma coisa, né, para resolver aquele problema, para avançar numa determinada solução. E o círculo de preocupação é tudo aquilo que está fora do seu controle, que não adianta você ficar gastando muita energia com isso, porque aquilo não vai ser resolvido por você, né? Boa tarde, o pessoal que continua chegando, né? Sejam bem-vindos. E a terceira palavra mágica para alto desempenho é comportamento. A gente só consegue alto desempenho mostrando 2 tipos específicos de comportamento. Definindo claramente objetivos SMART, né? Aqueles objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, tem que ser realistas, né? E baseado no tempo também, com resultado específico para mostrar. E ter a disciplina de execução, não adianta só planejar. Você tem que levar esse plano para a prática. Então, aqui são esses 2 comportamentos que fazem a diferença e que elevam o alto desempenho. Pessoal que está entrando agora, a gente já acabou de apresentar uma das competências importantes para a liderança, que é essa capacidade de gerar alto desempenho em si mesmo, né, ou na equipe.
Agora a gente está passando para o segundo tema, porque aqui a gente está no menu degustação, como eu brinquei, né? E o Diego já falou, puxa, bem na hora do almoço dá fome. Mas o menu degustação é do curso Liderança 4.0. Então a gente vai passar nos 12 temas, bem rápido, né? Resumidinho, para a gente ter uma visão completa do que faz a diferença em termos de competências de liderança. A Fábio, eu cheguei a tirar 2 da minha equipe porque não quis desenvolver o potencial necessário. Pode acontecer, né? Quando você percebe que a pessoa não tem vontade, né? Se eu entendi bem o que o Fábio colocou aí, a gente pode fazer muita coisa, mas se a pessoa não tem vontade, a gente não consegue ajudar. Então, estamos agora começando o segundo tema, né? A segunda competência importante para a liderança, que é a gestão do tempo. E todo mundo aqui deve sofrer esse drama, né? Que tem muito mais para fazer do que tempo disponível. A gente tem que fazer escolhas no nosso dia a dia, senão a gente vai ficar maluco, né? Hoje em dia, mais do que nunca, tem muitas informações disponíveis, o grau de estimulação a que a gente está exposto é muito alto e a gente tem que fazer escolhas. E quando a gente fala de gestão do tempo, a gente está falando também de produtividade, porque as pessoas que sabem usar bem o seu próprio tempo são as pessoas mais produtivas, né? Acabam sendo produtivas no final do dia. Elas fazem mais com menos, né? Fazer mais com menos tempo, já pensou? Né? Para isso, uma palavra-chave da gestão do tempo é definição de prioridades. Você precisa ter clareza de quais são as suas prioridades. E aqui a gente vai citar rapidamente, né, uma ferramenta que a gente usa, que é a matriz de Eisenhower, que alguns de vocês já devem ter conhecido. Quem não conheceu pode pesquisar depois, que é para definição de prioridades no dia a dia, usando 2 vetores principais, o que é urgente e o que é importante. Tem atividades que são urgentes e importantes, então essas são prioridade top. Depois tem aquelas que são só urgentes, mas não são importantes. Tem as importantes, mas que não são urgentes. E tem um grupinho de atividades que não são nem urgentes nem importantes e às vezes as pessoas estão fazendo essas, né? E depois quer ter gestão do tempo como, né? Se a gente fica perdendo tempo com atividades que não são nem urgentes nem importantes. Outro tema central quando a gente quer melhorar a gestão do tempo é como é que a gente está lidando com os desperdiçadores do nosso tempo. Olhar a nossa rotina, investigar o que está fazendo a gente perder tempo e se tem como a gente eliminar esses desperdiçadores de tempo. Terceira competência fundamental da liderança é a liderança digital. A gente chama de liderança digital essa liderança que está aberta para viver os processos de transformação digital que vão ter impacto em todas as nossas atividades. Tem segmentos que já estão sendo impactados, tem outros que vão ser daqui a pouco. A pergunta não é assim, será que a minha empresa, o meu segmento vai ser impactado pela 4ª revolução industrial, pela transformação digital? Essa não é a pergunta certa, porque será que vai ser impactado? A pergunta é quando? Quando o seu segmento ou a sua função será impactada pela transformação digital. Então, fica aqui uma dica importante, procure se informar sobre isso, sobre essas tendências no segmento e na área de atuação em que você trabalha, para você ir se preparando
Porque tem mais uma coisa, na hora que ocorre o impacto, já é tarde, porque existe uma mudança tecnológica que é exponencial e nós, seres humanos, temos dificuldades para acompanhar esses ritmos exponenciais. Nós, né, o nosso cérebro, ele ainda funciona num processo de desenvolvimento que exige tempo. Para a gente desenvolver novas habilidades, para a gente mudar a forma de enxergar as coisas ou de fazer as coisas, a gente precisa de um tempo. Então, o quanto antes a gente começar a se preparar para viver a transformação digital, melhor. E aqui, gente, né, cuidado com a ilusão de que você pode viver numa bolha. Porque essa bolha não é segura, tá? Não, aqui não vai ter problema, eu vou continuar fazendo as coisas do jeitinho que eu tô acostumado ou acostumada, porque tá dando certo, sempre deu, né? Não vai ter problema. Isso é viver na bolha, principalmente porque tem vários estudos que estão mostrando que as coisas vão se transformar muito nos próximos 10 anos. Então, liderança digital é uma outra competência, mais do que competência, é a atitude. A competência, esse conceito de competência pode ser conhecimento, habilidade e atitude. Nesse caso, é uma atitude específica por parte da liderança, né? Estar ciente de que uma transformação digital está acontecendo e que a gente tem que se adaptar, tem que se preparar, tem que se adaptar, porque senão, né? Diego colocou aqui, todos nós sabemos o que acontece com bolhas, né? Exato, elas estouram. Exatamente. É bem vulnerável, né, Diego? Então, indo pro próximo tema, o líder coach. Por que falar de líder coach para liderança, né? O coaching é uma abordagem de desenvolvimento mais recente do que as outras, né? O treinamento é muito mais antigo, por exemplo, do que o coaching. O coaching surgiu na década de 80, mais ou menos, e ele vem ganhando muita relevância para a forma com que a gente lidera e a forma com que a gente se comunica com as equipes. Por que o coaching está tão em alta quando se fala de liderança, de gestão de equipes, de trabalho em grupo? Pelo seguinte, porque está cada vez mais difícil ter todas as respostas. A gente está num mundo altamente volátil, incerto, ambíguo, complexo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em mundo VUCA, é exatamente essa definição, e que na pandemia, né, virou bunny, que era o frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mas nesse mundo tão difícil, né, complexo, com tantos eventos imprevisíveis que podem ocorrer, nós não vamos ter todas as respostas. Nem o maior expert vai ter todas as respostas. Nem as consultorias de ponta vão ter todas as respostas. E é por isso mesmo que, inclusive, eu tô vendo um movimento das próprias consultorias, né, as top consultorias aí do mundo, que elas têm colocado uma ênfase na habilidade de fazer perguntas. Porque a gente não vai ter todas as respostas, mas se a gente estiver preparado para fazer boas perguntas, a gente vai poder ajudar as equipes a encontrarem as melhores respostas. Essa é a razão, né, do porquê que essa abordagem de líder coach está tão em alta ultimamente. Fazer perguntas é mais importante do que ter todas as respostas.
ainda mais num processo de transformação exponencial em que o conhecimento vai se tornando obsoleto cada vez com maior velocidade. O líder, ele não precisa saber todas as respostas, mas ele precisa fazer boas perguntas para ativar a inteligência coletiva, para gerar também consciência na equipe, para estimular a responsabilidade, porque na hora que a equipe propõe alternativas, traz algumas respostas, ela se compromete mais, ela se responsabiliza, porque veio dela, né? E para ativar a criatividade. Bom, e aí, agora eu não consigo aqui aprofundar, mas fica aí a dica, né? Quem quiser desenvolver habilidades de coaching vai ter que trabalhar em duas frentes prioritárias: escuta ativa e fazer perguntas de qualidade, as perguntas abertas. Comunicação para líderes é um outro tema super importante e tem a ver com uma competência fundamental para ter sucesso na liderança. A comunicação, ela sempre foi importante, não importa o tempo, né? Assim, não acredito que exista liderança sem comunicação. Uma coisa tá junta da outra. Porque você precisa, quando a gente fala de liderança, você espera que existam 3 ingredientes, né? Direcionamento, alinhamento e comprometimento. Esses 3 ingredientes só são possíveis através da comunicação. Direcionamento é deixar muito claro quais são os objetivos, os resultados que precisam ser alcançados. Que propósito tem essa equipe, qual é a visão de futuro. Isso tudo faz parte do kit direcionamento. No alinhamento é ajudar a equipe a ter clareza da distribuição de tarefas, do que é a responsabilidade de um, de outro, evitar sobreposição, evitar áreas que não estão cobertas por ninguém dentro de um processo. Então esse alinhamento é evitar que um atropele o outro, né? Que todo mundo esteja fluindo, né? Como uma engrenagem, assim, um complementando o outro. Esse é o alinhamento. E o comprometimento, as pessoas engajadas. O Fábio escreveu aqui que ele tem um lema, sempre quando eu reúno a equipe. Se um ganha, todos ganham, mas se um perde, todos perdem junto. E é importante o líder ter esses lemas ou frases que ele repete com uma certa frequência, porque isso vai formando a cultura daquela equipe. O rol, né, a coleção de crenças compartilhadas ou de valores compartilhados que a gente pode ter dentro da equipe. Então é muito importante usar a comunicação. Outro tema fundamental que tem a ver com uma nova competência também da liderança, também nova não, antiga, todo mundo conhece, mas que está ganhando peso cada vez maior. É a influência e a capacidade de estabelecer redes de contato. A capacidade de influência diz respeito a você conseguir que as pessoas façam coisas que você precisa que elas façam, sem usar o seu poder, né? Sem ter que falar, olha, faz porque eu tô mandando, faz porque eu sou seu chefe, faz porque, se não fizer, tá correndo o risco de perder o emprego. Então, em vez de ameaçar ou de usar o seu cargo, o seu título, essa capacidade de influência é quando você conquista a cooperação porque as pessoas desejam fazer aquilo por você. E aí, gente, como é que a gente aumenta a nossa influência? É através de trocas com as pessoas, porque a influência depende
de uma relação de reciprocidade. Uma relação em que você dá alguma coisa que o outro pode ter interesse e ganha alguma coisa também que você tinha interesse, né? Uma troca, é uma relação de reciprocidade. Agora, não espere ter reciprocidade se você não semeou a reciprocidade. Você precisa cultivar essa influência diariamente, porque se você tá botando sua energia só em fazer o seu trabalho e pronto, e nenhuma energia em desenvolver relacionamentos, em ajudar outras pessoas, aí fica difícil ter influência muito forte. Você pode observar, pensa numa pessoa que tem influência que você conhece. Essa pessoa se dedica a esses relacionamentos. Tem que manter esses relacionamentos vivos de alguma maneira e tem que, aquela história que o Fábio falou assim, tem que ter esse sentimento de que todas as partes estão ganhando. Porque senão você vai perder a influência. Se alguma parte estiver pensando assim, poxa, eu sempre ajudo, mas quando eu preciso não acontece nada, né? Então, cadê a reciprocidade? Então, esse é o ponto da influência. Outra competência fundamental para a liderança é a delegação. E todo mundo sabe, né? Não tem um líder que não conheça a importância, né? Pelo menos da boca para fora. Eu preciso delegar, né? Delegar é importante. Mas aí começam os obstáculos. Minha equipe não está pronta para receber delegação. Mas eu faço mais rápido se eu fizer sozinho. Puxa, mas eu faço bem melhor, né? Eu faço bem melhor esse assunto aqui do que a minha equipe. Então, aí começam os entraves da delegação. E a delegação, ela é uma estratégia de gestão do tempo. Não é só que a gente precisa desenvolver as equipes, né? Porque delegar também acaba desenvolvendo as equipes. Mas a gente se libera para fazer coisas estratégicas que só a liderança pode fazer. Então é importante aprender a delegar corretamente. E aqui tem várias dicas, né? Eu vou dar algumas para vocês. A questão de definir claramente o que você pode delegar, porque às vezes não é a tarefa completa, mas você pode dividir a sua tarefa que você precisa compartilhar em pedaços e você pode delegar um pedaço para alguém da sua equipe. Você pode também caprichar na comunicação na hora da delegação. Não pode ser assim, tô passando, olha, eu tô super rápido agora, não tenho tempo, tal. Faz isso pra mim e sai correndo. Isso é a típica receita do fracasso na delegação. Porque é importante que você destine um tempo para entender se o que você está pedindo, o outro está entendendo. Confirmar esse entendimento em termos de qualidade do como a pessoa pensa em trabalhar. Você vai deixar muito claro o que objetivo, né? Que resultado você espera, qual é o prazo que você precisa para aquela atividade, mas você precisa sentir do outro, se esse outro vai na direção correta. E aí também um outro ponto importante é o acompanhamento. Não delegue e depois vá ver só no dia da entrega, né? O prazo final, aí você vai ver como ficou, você vai ter uma surpresa, às vezes negativa, né? Então, entrando em outro tema agora, que é o do feedback. Feedback é essa capacidade de desenvolver pessoas, né, que podem ser nossos colegas, pares, né, da mesma posição. A gente pode desenvolver a nossa equipe. Um gestor, ele precisa saber dar feedback em todas as direções, para cima também. Às vezes é importante você dar um feedback para o seu gestor, para o seu superior.
Então, treinar as melhores práticas em termos de feedback, conhecer e treinar é muito importante. E aqui eu deixo uma sugestão. Quem quiser depois vai lá no site da M. Canizares e consulta meu blog, que tem um artigo da técnica COIN, que é um modelo de conversa de feedback. COIN é um acrônimo para começa com o contexto. Quando você vai dar feedback, você fala do contexto, da observação que você está tendo, do impacto e dos novos passos. Se você não tiver essa estrutura, o feedback ele não foi completo para o outro. Então, um exemplo. Olha, naquela reunião de equipe, né, a reunião da sexta-feira passada, esse é o contexto. Você chegou com 15 minutos de atraso, isso teve um impacto no andamento da agenda, porque você perdeu a oportunidade de contribuir com os temas da pauta e ao mesmo tempo depois a gente teve que parar e fazer um resumo do que já tinha acontecido para você poder acompanhar a reunião. Esse é o impacto, né? Então, contexto, na reunião, a pessoa chegou atrasada, né? O impacto do atraso da pessoa, e aí o que a gente pode fazer para você evitar novos atrasos? Esse é o N, novos passos. Bom, outro tema super importante para a liderança conhecer são as passagens de liderança. O que são essas passagens? Existem 6 passagens mapeadas por Han Charan. Cada passagem é uma transição importante que o líder faz quando ele muda de nível, né? Se a gente estivesse num jogo, quando muda de fase, né? Então, e vai ficando com uma complexidade diferente. E aquilo que você tinha de competência, que estava fluindo super bem na fase anterior, pode ser que não funcione agora. Em geral, não vai funcionar, tá? Então, você vai ter que fazer uma mudança de chave, uma mudança de jeito de trabalhar, que habilidades são necessárias, como é que você emprega seu tempo, tudo isso passa por uma transformação. A primeira passagem de liderança, para dar um exemplo aqui para vocês saberem o que são as passagens, é quando um colaborador individual se torna um gestor de colaboradores individuais. Essa é a primeira passagem de liderança. A segunda é quando esse líder de uma equipe de colaboradores individuais se torna gestor de gestores, mas ainda numa área específica. Depois, uma terceira passagem é quando ele se torna um gestor de uma função completa. Então, olha o nível de complexidade, já mudou. Antes você era um especialista, né? Vamos pegar uma pessoa da área financeira, então ele era lá veio de analista tributário, né? Depois era coordenador da área fiscal. Então, ele tá nessa, né? Primeira passagem. Quando ele se torna, né, um gerente da área fiscal, ele está ainda na mesma especialidade. Agora, quando ele se torna um gerente financeiro ou um diretor financeiro, ele abarca vários subsistemas. Então, cada mudança na carreira representa uma passagem de liderança. E se o gestor, né, que está fazendo essa carreira de liderança não tem essa consciência, às vezes ele fica preso em testar aquelas fórmulas que já deram certo no passado, mas que agora não vão dar mais. Deixa eu ver aqui os comentários. O Fábio concordando que delegação é importante, né? Gestão de conflitos é outra habilidade fundamental na liderança, porque conflitos vão existir no dia a dia. São inevitáveis, né? Você juntou pessoas, vai ter conflito.
Só que nem todos os conflitos precisam degringolar para um estado ali de má vontade, de briga, de violência. A gente precisa aprender a conduzir os conflitos de uma maneira mais saudável. Agora, pensamentos diferentes, isso sempre vai existir. E até é bom, já pararam para pensar nos benefícios do conflito? Quando a gente fala que tem um conflito é porque tem visões divergentes. Essas visões divergentes, elas podem trazer perspectivas novas para a solução de problemas ou revelar problemas que alguém não estava vendo antes. Também contribuem para a geração de novas ideias e te convidam a sair do status quo, né, daquele comodismo. Mas é muito importante que o líder acompanhe e que esteja informado, né, informada sobre quais são os conflitos existentes na sua equipe ou entre áreas, né? É muito importante porque existe um tempo também certo para interferir nos conflitos. Se você não fizer nada, a tendência muitas vezes é que eles vão crescendo e aí fogem do controle. Podem chegar a conflitos abertos, em que as partes já estão emocionalmente comprometidas, já levaram para o lado pessoal, aí fica bem difícil lidar. Então, atue, né? Se você é líder, gestor de pessoas, atue na prevenção, na gestão desses conflitos. O líder, ele tem muito o que fazer para não deixar o clima ficar prejudicado por conta de conflitos que vão crescendo e ficam fora do controle na equipe ou entre áreas. Às vezes não é dentro da equipe, mas é de uma área com outra. Bom, uma outra habilidade importante da liderança é formar equipes de alto desempenho. E para você formar equipes de alto desempenho, você precisa conhecer quais são os elementos, né, de uma equipe de alto desempenho. O que interfere, né? O que faz com que uma equipe tenha alto desempenho? Primeira coisa, são objetivos e o propósito compartilhados, claros e conhecidos por todos. Então, a sua equipe, ela conhece o que se espera dela? Porque qual é a razão de existência dessa equipe? Tem isso claro para ela? O que ela precisa entregar? São as metas, né? Os objetivos que ela precisa realizar. Isso aí dá uma direção para a equipe. Outra coisa importante é a confiança. Como que tá essa relação de confiança entre os membros da equipe? A liderança compartilhada é interessante nas equipes de alto desempenho porque cada membro da equipe possui uma competência. Em determinadas situações em que aquela competência é relevante, talvez essa pessoa precise estar à frente da situação, não o líder sempre. O líder não é bom em tudo. O líder não precisa ser o melhor em todas as coisas, né? Então, essa liderança compartilhada circula o poder, empodera outros membros da equipe também de acordo com as suas competências. Falando em competências, outro elemento das equipes de alto desempenho é quando a equipe tem as capacidades necessárias para fazer o papel que ela precisa desempenhar. Então, ela precisa ter os conhecimentos, as habilidades, as atitudes necessárias para o bom desempenho. Se ela não tem isso, dificilmente vai ser uma equipe de alto desempenho. E ela também precisa ter indivíduos motivados, porque se não houver motivação, às vezes a pessoa tem qualificação, mas não tem motivação. Aí também a coisa não acontece. Essas competências não são aplicadas no dia a dia.
Outro elemento fundamental das equipes de alto desempenho é clareza de papéis e responsabilidades. O que eu tenho que fazer, até onde vai a minha responsabilidade, até onde começa do meu colega. Essa clareza dos papéis e responsabilidades facilita muito também o trabalho das equipes. E a comunicação, né? Não existe equipe de alto desempenho sem uma boa comunicação. E aí, por último, né, a gente está fazendo um tour aqui dinâmico das 12 trilhas de aprendizagem do curso Liderança 4.0. A gente está na última agora, que é cultura e mindset. Por que isso é importante para o líder saber? Porque cada equipe tem uma determinada cultura. A cultura tem a ver com a forma com que as coisas são feitas, quais são as crenças compartilhadas naquele grupo, quais são os valores que existem em comum naquela equipe. A cultura, ela define a forma com que as coisas vão sair, né? Como elas vão ser feitas. E a cultura, ela também consiste para as empresas numa vantagem competitiva. Então, tem empresas, por exemplo, que investem na cultura de inovação, isso gera uma vantagem competitiva, ou na cultura do feedback, isso também gera uma vantagem competitiva, porque as pessoas trocam mais entre elas e elevam a performance, o desempenho do grupo como um todo, quando você está usando bastante o feedback. Então, se você é um gestor ou uma gestora de pessoas, se pergunte o que eu gostaria de ver na cultura da minha equipe? Como é que eu posso ajudar a minha equipe a estar alinhada com a cultura da empresa, da organização da qual eu faço parte? Porque é importante isso, né? A sua equipe estando em linha com o que é desejado em termos de cultura organizacional, sua equipe está mais, ela está servindo de modelo, ela está operando no alto desempenho do que é esperado para aquela organização. Então é importante esse alinhamento. E por que a gente trata cultura e mindset juntos? Porque cultura tem a ver com esse coletivo, né? São essas informações presentes em cada indivíduo, mas que também podem ser observadas no todo. Então, o todo da organização, o todo da equipe. Mindset é a mentalidade de cada um. Aqui a gente olha para o indivíduo. Se a gente quer mudar a cultura da nossa área, a gente vai ter que fazer um trabalho individual, né? Corpo a corpo, com cada indivíduo, porque esse indivíduo vai ter que passar por uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade. E esse é o desafio também, às vezes, da liderança, que assume uma equipe, tem que fazer uma transformação, uma mudança na área, ou que chega um novo desafio e essa liderança vai ter que conduzir essa mudança, mesmo já estando na área, vai ter que conduzir uma mudança. E como é que você muda o coletivo? Você não muda o coletivo sem mexer em cada indivíduo, né? Então, por isso que a gente fala sempre de cultura vinculado um pouco com mindset. Bom, quem está assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, a gente está chegando ao fim da live de hoje, e eu queria deixar aqui uma mensagem, que quanto mais domínio você tem dessas 12 competências que foram mencionadas aqui na apresentação de hoje, mais chances de se destacar em posições de liderança. E quando a gente se destaca, né, quando a gente está com uma liderança fortalecida, a gente está fazendo diferença para as organizações para as quais a gente trabalha, e a gente está fazendo diferença na vida das pessoas que a gente lidera. Então, pense nisso, pense na importância de fortalecer a sua
a sua capacidade de liderança. E aqui também eu deixo um convite, se você ficou com vontade de aprofundar esses conhecimentos, esses 12 temas que a gente trouxe na live de hoje, fazem parte do curso online Liderança 4.0, que está agora na Black November, né? Então, até final de novembro, até dia 30 de novembro, a gente tá com vagas abertas e você pode fazer a sua inscrição. O valor, ele é um valor promocional, a gente está dando 20% de desconto, o valor do curso é R$570, né, já com o desconto, e ano que vem não vai ser mais esse preço, tá? Então, a última chance de comprar esse ano, a gente abre esse curso umas 2 vezes por ano, então essa realmente é a última vez desse ano e com esse preço, legal? Quem quiser saber mais desse curso, vai lá na bio e vai ter o link para o Liderança 4.0. Diego disse que foi uma forma didática de contribuir e é o menu degustação, exatamente. Fizemos assim um tour rápido pelos 12 temas. Obrigada aí pela presença de todos. Até uma próxima. Tchau.